Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos e hoje estaremos estudando o capítulo 6, versículos de 15 a 23. Vamos fazer a leitura. A lei, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, afim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos estar estudando a tua palavra. Senhor, dá significado de tudo aquilo que lemos, de tudo aquilo que estaremos falando, tudo aquilo que estaremos estudando. E, Senhor, que haja aplicação de tudo isso em nossa vida, que nós de fato possamos entender a tua palavra e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Abre, Senhor, para isso as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar abrindo as nossas mentes de fato e nos enchendo de todo o conhecimento da tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo aqui, ele está novamente, parece que repetindo, né? Se fôssemos usar uma expressão antiga, nós diríamos que Paulo, né, ele deu um stop, rebobinou e voltou lá. É como se o versículo 15 fosse uma volta de Paulo lá no versículo 1, porque lá no versículo 1 do capítulo 6, Paulo começa: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E agora Paulo vai falar: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça? E da mesma forma Paulo vai repetir: de modo nenhum. Se não estamos debaixo da lei, como vimos no versículo 14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se não estamos debaixo da lei, como vimos lá no versículo 14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, o que isso quer dizer? Que se nós não estamos debaixo da lei, nós somos livres para viver e para fazermos o que bem entendemos? Será que é isso que Paulo está querendo dizer? Se a lei de Deus não é o caminho pelo qual somos salvos, isso quer dizer que não estamos debaixo de nenhuma obrigação de levar uma vida santa? Embora as perguntas do versículo 1 e 15, elas se pareçam, na verdade elas não são idênticas. Porque no versículo 1, Paulo está querendo saber de modo bastante genérico. Ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, Paulo está perguntando: se somos salvos só pela graça, devemos continuar pecando?
não é? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, ou seja, se é a graça que me salva, eu devo continuar pecando? E nos versículos 1 a 14, que estudamos na semana passada, Paulo vai justo explicar que o Evangelho nos dá um novo incentivo para o viver piedoso, diferente do que tínhamos quando nos encontrávamos debaixo da lei, não é? A lei como um sistema de salvação. Quando compreendemos o propósito da morte de Cristo, descobrimos um novo incentivo para sermos santos, ao pensar nele com gratidão. Então não se trata de medo, autoconfiança, mas de gratidão e amor. Foi o que nós estudamos na semana passada. Inclusive, Paulo vai ali fazendo aquela analogia com relação ao batismo. Ali no versículo 3, por exemplo, ele pergunta: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É muito interessante porque Paulo ele vai usar duas metáforas nesse capítulo 6. Na semana passada, nos versículos de 1 a 14, nós estudamos a primeira metáfora, que é a metáfora da morte e da ressurreição. E agora, a partir do versículo 15, Paulo usa uma outra metáfora, que é a metáfora da escravidão e da liberdade. Então, Paulo ele vai tratar aqui nesses versículos de 1 a 14, que da morte, da ressurreição de Cristo, que nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, a graça da entrega de Cristo na cruz do Calvário por morrer pelos nossos pecados. Então, nós podemos ver agora, na pergunta do versículo 15, uma mudança significativa na ênfase. Qual é a mudança que nós podemos ver? Primeiro, nós podemos observar que, embora Paulo vá desenvolver o mesmo argumento, é como se ele estivesse respondendo a uma pergunta, a um questionamento que estivesse sendo feito a ele, de que a liberdade para pecar é fundamentalmente incompatível com a nossa realidade como cristão. Ele desenvolve isso em termos de nossa união com Cristo nos versículos 13 e 14 e de estarmos escravizados a Cristo nos versículos 16 a 23. Então isso aqui é muito importante para a gente entender. Porque Paulo ele vai desenvolver o mesmo argumento, não é, de que a liberdade para pecar é fundamentalmente incompatível com a nossa realidade de cristão. Nós somos livres para pecar, irmãos? Somos livres para pecar. Mas um crente, falamos o que na semana passada? Ao se converter, nós morremos para o pecado, somos sepultados no pecado e nascemos para uma nova vida. Falamos, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Então é incompatível você ter um novo nascimento e você continuar com as práticas do velho homem, com a prática do homem pecaminoso. Não é que nós, cristãos, nós não pecamos. Não, se alguém diz que não peca, ele é mentiroso. Mas acontece que é diferente você viver na prática do pecado, você não ligar para estar praticando o pecado e você ter deslizes e cair em alguns reveses na vida, cair em algumas tentações. Mas nós estudamos na semana passada que o quê? Que o sangue de Cristo, irmãos, ele nos reveste de poder. Então não existe essa, eu citei na semana passada que aquele que está em nós é maior do que o que está aí no mundo. Então Cristo que habita em mim, ele é mais forte, ele é mais resistente do que a questão do pecado que habita em mim. Porque eu tenho hoje, ao ter nascido de novo, eu tenho como realmente reagir, como vencer as tentações. Porque Cristo é que me dá essa fortaleza, é Cristo quem me dá esse poder. Até brincamos na semana passada que muitas das vezes em algumas igrejas neopentecostais fala-se muito de poder
Esse é o verdadeiro poder que devemos sim adquirir e que não devemos abrir mão, o poder de lutar contra o pecado que tenta nos jogar mais uma vez na lama. Então, Paulo ele vai desenvolver o argumento de forma, apesar de ser o mesmo argumento, ele desenvolve de forma diferente. Nos versículos 13 e 14, Paulo vai falar da nossa união com Cristo. Ele vai desenvolver esse argumento da liberdade, que a liberdade para pecar é incompatível com a realidade de vida do cristão, mostrando aqui a nossa união com Cristo. Então Paulo vai falar: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então aqui Paulo está respondendo a pergunta do versículo 1, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça abundante? E Paulo diz determinantemente: não. E aí ele está mostrando aqui o argumento dele com relação à nossa união com Cristo. E aí chega no versículo 15, Paulo pergunta novamente: e daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De novo, Paulo responde: de modo nenhum. E aí a resposta de Paulo vai estar aqui nos versículos 16 a 23, quando ele vai justo estar nos revelando que nós somos escravos de Cristo. E por isso nós não podemos mais servir ao pecado, porque nós somos escravos de Cristo e não escravos do pecado, porque somos uma nova criatura. É por isso que o crente não pode viver pecando. É por isso que Paulo, ao desenvolver aqui o seu argumento, ele coloca essas perguntas como se um interlocutor no auditório o perguntasse, e ele responde que não, e ele dá então os esclarecimentos, ele desenvolve os argumentos para que possamos entender o porquê é incompatível o cristão viver uma vida de pecado. Nós não podemos viver uma vida de pecado porque nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Nós não podemos viver uma vida de pecado porque agora nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos escravos de Deus. E o próprio Cristo disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um e desagradar a outro, ou vice-versa, vai estar agradando ao outro e desagradando a um. E ele vai falar também aqui que nós devemos nos oferecer a Deus como ressurreto entre os mortos e que o pecado não tem domínio sobre nós porque nós não estamos mais debaixo da lei. No versículo 11, Paulo vai falar: nós somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Olha o argumento dele aqui: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E olha o argumento do versículo 22, Paulo vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. A outra diferença que nós podemos ver entre os versículos de 1 a 14 e de 15 a 23 é na ênfase daquilo que foi feito por nós. Observe que a primeira ênfase, a ênfase que contida aqui entre os versículos 1 e 14, ela está naquilo que foi feito por nós. Nós fomos unidos a Cristo. E a ênfase da última, do texto de 15 a 23, está naquilo que nós fizemos. Nós nos oferecemos a Deus a fim de obedecer a Deus. A declaração passiva é uma alusão ao nosso batismo. Nós fomos batizados, enquanto que a ativa é apropriadamente chamada de conversão. Nós abandonamos o pecado e nos voltamos para Deus. E nós
fomos batizados. Então eu tenho uma ação ativa quando eu abandono o pecado e me volto para Deus. Eu tenho uma ação passiva quando eu sou batizado. O versículo 14, irmãos, leva direto à pergunta do versículo 15. Vamos olhar novamente o versículo 14. Ele vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Dando continuidade, aí Paulo fala, como se algum interlocutor estivesse falando: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? E Paulo responde: de modo algum. Porque ser salvo, irmãos, não significa que nós estamos livres de ter um Senhor. Isso é algo assim que realmente precisamos ter em nossa mente. Existem dois senhores. Ou você é submisso ao Senhor do pecado, ou você é submisso ao senhorio de Deus. Não existe como você não estar sobre o domínio de um ou de outro. Ou você está sobre o domínio do pecado, ou você está sobre o domínio de Deus. E não existe como você estar sobre o domínio de ambos. Então, é uma escolha que nós precisamos fazer. Ou estamos debaixo do domínio do pecado, ou estamos debaixo do domínio de Deus. Estando debaixo do domínio de Deus, estando debaixo do domínio que a graça de Deus nos concede, não é compatível continuarmos tendo uma vida de pecado. É por isso que muitas das vezes, dentro da igreja, você vai ver a gente batendo tanto em questões de pecados contínuos. Precisamos tomar cuidado com hábitos pecaminosos em nossa vida. Aqueles pecados que muitas das vezes nós vamos cometendo e já passa a ser hábito em nossa vida. Irmãos, quando você comete atos pecaminosos e aquilo não te incomoda mais, é um fator de extrema preocupação para o crente, para o verdadeiro crente. E Paulo vai continuar aqui. Então, ou nós somos escravos do pecado ou somos servos de Deus. Nós só não podemos não ser nenhuma das duas coisas e nem podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo. Esse é o ensino essencial desse texto. Só existe dois senhores em toda a humanidade. Ou você serve a um ou você serve ao outro. Vamos bater? Vamos ler o versículo 16. O que Paulo está falando? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, ou nós somos escravos do pecado ou somos escravos da obediência. Se você se oferece, você ou é escravo de um ou você é escravo de outro. Versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos de justiça. Então, versículos 17 e 18. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Versículos 20 a 22, ele vai dizer: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Isso é uma coisa que seria interessante vocês estarem aí anotando nos versículos. Versículo 16, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da obediência. Versículos 17 e 18, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Versículos 20 e 22, ou você é escravo do pecado,
ou você é escravo de Deus. Algo que nos ajuda a ver como Paulo compara e contrapõe essas duas escravidões no que diz respeito à sua origem e desenvolvimento. Ela tem origens diferentes. O versículo 17 ele vai falar assim, olha, tendo sido. Então, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. Então, tendo sido entregues, mostra que escravos do pecado é o que somos por natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Desde o pecado de Adão, nós nascemos, irmãos, com essa natureza pecaminosa. Tanto que o salmista vai dizer o quê? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, desde o nascimento, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Então, observe que eu estou querendo mostrar aqui para vocês que existem dois senhores. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Existem duas origens para ser escravo do pecado e existe uma origem para ser escravo de Deus. Então, o que eu estou afirmando aqui agora? Que escravos do pecado nós somos por nascimento. Quando eu nasci, eu já nasci escravo do pecado. Por quê? Porque a minha natureza ela é pecaminosa. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu cometi pecado, eu optei por cometer pecado. Então, os escravos do pecado é o que somos por natureza e começamos desde quando nascemos. Agora, a escravidão a Deus, ela começa quando? Quando é que eu começo a ser escravo de Deus? Quando eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então eu deixo de ser escravo do pecado, que é a minha natureza de nascimento, e eu passo a ser escrava de Deus, eu passo a ser escravo de Cristo. Ao contrário, a escravidão de Deus, ela começa quando nós somos convertidos, quando graças a Deus nós obedecemos de coração a forma de ensino a qual nós fomos entregues. Então, esses são os dois pontos principais aqui de nós estarmos entendendo. A origem da escravidão. Estamos falando que existem dois senhores. Ou eu sirvo ao pecado ou eu sirvo a Deus. Eu não posso ser escravo dos dois senhores. E não existe como não ser escravo de um ou de outro. Por que não existe como não ser escravo de um ou de outro? Porque a minha natureza, ela já é tendenciosa a ser escrava do pecado. No meu nascimento, eu já venho com essa natureza pecaminosa. Eu já nasço com essa tendência a ser escrava do pecado. E a minha escravidão a Deus, ela se dá no ato da minha conversão. Um ponto que é importante nós estarmos destacando aqui no versículo 16 é que quando Paulo pergunta aqui, olha, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos? Isso aqui tem uma questão relacionada à cultura. Porque dentro da nossa cultura, nós entendemos escravos como aquelas pessoas que foram roubadas da África, trazidas, enganadas e eram compradas aqui. Nós não temos por hábito entender alguém que se ofereça à escravidão. Mas no Estado romano, era um número muito grande de pessoas que eram escravos. E dentro da cultura romana, havia muitas pessoas que eram escravos por opção. Porque entre viver na pobreza extrema, passando fome e miséria na rua, as pessoas muitas das vezes ofereciam o seu serviço em troca de casa e comida. Então ela passava a ser escravo daquele senhor para que ela pudesse receber daquele senhor alimento e comida. Acontecia também muitas das vezes de um escravo ele ser liberto pelo seu senhor, o senhor dá euforia para o escravo, mas o escravo não querer sair da casa do senhor,
fosse porque tinha constituído família ali ou porque a família o tratasse bem e ele se sentisse bem naquele ambiente e não queria sair. É por isso que Paulo aqui ele está falando, olha, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja para o pecado, seja para a morte. Então aqui ele vai trazer esse conceito, essa ideia de você se oferecer para a escravidão, para aquilo que ele está querendo explicar. Então ele está dizendo, para quem você se oferece como servo para a obediência, desse você é escravo. Então se você se oferece como escravo, se você se oferece para obedecer ao pecado, se você se oferece para obedecer aos seus desejos carnais, aos seus desejos pecaminosos, então você é escravo do pecado. Se você está se oferecendo para obedecer a Deus, à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, a lei moral que Deus incutiu dentro de cada um de nós, então você é um escravo de Deus. Oferecei-vos a Deus é colocar-se ao alcance, oferecei-vos, né? Quando ele fala aqui, o que significa isso? É você se colocar ao alcance de uma pessoa para que ela faça o que quiser com você. Esse termo oferecei-vos pode ser substituído por apresentar-vos. Oferecei os vossos membros, corpo e alma. Precisamos oferecer o nosso corpo e os nossos sentidos, a nossa alma, o nosso querer, o nosso eu, a nossa vontade própria. Quando eu ofereço isso a Deus, então eu sou escravo de Deus. E ele vai aqui, olha, versículo 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregue, a Bíblia, não é? Os ensinamentos. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E ele fala, falo como homem. Observe esse versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está aqui como que pedindo desculpa. Olha, desculpa a expressão que eu vou usar, desculpa o meu linguajar, mas eu preciso ser claro com vocês. Eu preciso ter certeza de que não vai ocorrer dúvidas com relação ao entendimento do que eu vou dizer. Então eu vou ser bem claro com vocês. Da mesma forma que vocês se entregavam prazerosamente aos desfrutes do pecado, entreguem-se dessa mesma forma a Deus, para desfrutar as coisas com Deus. Porque ele vai dizer, olha, como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando que de fato existe uma diferença muito grande entre as pessoas que se oferecem ao pecado e que vivem ali no pecado e as pessoas que realmente elas querem viver uma vida de dedicação a Deus. Você já viu, por exemplo, alguém reclamar numa final de campeonato, uma final de Libertadores, por estar no Maracanã cheio, por estar ali num sol de verão, 4 horas com um sol a pino, entendeu? As pessoas ali todas amontoadas, todas suadas ali, uma esbarrando na outra, uma gritaria infinda. Você já viu alguém reclamar de estar ali? Todo mundo quer estar ali, ninguém quer perder um lance daquilo que está acontecendo. Todos estão atentos. Agora, quando chega o verão aqui no Rio de Janeiro e nós chamamos as pessoas, elas começam a implicar se a igreja está com ar-condicionado quebrado. As pessoas reclamam se não tem ar-condicionado, as pessoas reclamam se o culto está demorando, as pessoas não prestam atenção naquilo que está sendo dito no culto, porque elas estão, com calor, porque
tá isso, porque tá aquilo. As pessoas deixam de vir à igreja porque está perigoso se dirigir à igreja. Não, no culto da noite eu não vou mais porque agora está muito perigoso. Dificilmente você vai ver uma pessoa que vai para uma boate dizer, ou que vai lá para os bares que existem ali, por exemplo, na Lapa, você vai ouvir essa pessoa dizer que, não, eu não vou lá não porque está perigoso. As pessoas vão de forma destemidas e se entregam àquele prazer. E Paulo, ele está falando aqui, se entreguem, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E o versículo 21, Paulo vai dizer, naquele tempo em que vocês se entregavam, né? Vamos ler desde o versículo 20, ele vai dizer, porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Quais foram os resultados que você colheu da época em que você vivia como escravo do pecado? Qual foi o resultado que eu colhi? O resultado que colhemos, irmãos, é um resultado vergonhoso. São coisas que realmente, muitas das vezes, ao nos lembrar, nós ficamos envergonhados de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que falamos, das coisas das quais nós participamos. E aí Paulo está dizendo aqui, né, naquele tempo, quais foram os resultados que você colheu? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Aí eu até peguei aqui, olha, o capítulo 1, versículo 24, Paulo vai relatando todas essas coisas. Olha, capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens às imundícias. Isso aqui são, irmãos, aqui, ó. Quando ele diz, naquele tempo, quais foram os resultados que colheste das coisas que você fazia na fraqueza da sua carne? Né? Quando você oferecia os seus membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. O que você fazia? Então ele vai dizer aqui, ó, imundícias, concupiscência do seu próprio coração, a desordem do seu corpo. Ele vai falar no versículo 26, por causa disso os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrário à natureza. Versículo 28, ele vai dizer, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí vamos até o versículo 32, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que as procedem, dos que assim a procedem. Efésios também, capítulo 4, versículos 7 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, ele vai colocando aqui, né, qual é o resultado que podemos obter de todas essas coisas que eu acabei de ler. Versículo 22, ele vai dizer, ofereçam-se a Deus, porque agora vocês podem fazer isso. Agora é uma nova vida.
Esse agora é um contraste com a vida anterior, porque anteriormente você era escravo do pecado, mas agora você é escravo de Deus. Então ofereçam-se a Deus, porque agora vocês podem fazer isso. Vocês não estão mais sob o domínio do pecado. Com base no que Deus fez, precisamos ter uma nova vida. Precisamos ter uma vida que vale a pena. Né? E o versículo 23, ofereçam-se a Deus pensando no resultado final, porque olha só o versículo 23, ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então qual dos dois você opta nessa manhã? Você quer ser escravo do pecado? Você quer ser escravo de Deus? Você, como escravo do pecado, o que você ganha, o seu salário, o seu ganho é o quê? A morte. E como escravo de Deus, o seu ganho é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos afligidos e atacados por toda demanda de pecado. Mas nós somos mais do que vencedores. E quando nós nos sentirmos fracos e sentirmos que naquilo em que estamos sendo provados, nós estamos fraquejando, existe um Deus que nos ouve. Existe um Deus que está atento às nossas petições, a quem nós podemos pedir, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. Senhor, tira esses desejos do meu coração. Senhor, tira essa ansiedade que eu não tenha os meus olhos focados, Senhor, naquilo que pode me levar à perdição. Agora, esse é um ato que nós podemos pedir a Deus, e existe também as coisas que nós podemos fazer para evitar. Porque, irmãos, não adianta eu ser tentada ao adultério e ficar do lado de uma pessoa que fica ali me lisonjeando o tempo inteiro. Não adianta eu ser tentada para a questão do dinheiro e eu querer trabalhar numa tesouraria. Então são coisas assim que nós precisamos batalhar para vencer. Uma pessoa que é alcoólatra, ela não pode viver dentro de um bar. Uma pessoa que é viciada em drogas, ela não pode viver no submundo das drogas. Porque ela vai estar muito propícia a cair novamente naquilo. Então precisamos tomar esse posicionamento de que somos realmente escravos de Deus, escravos da justiça, escravos da bondade de Deus. E não mais escravos do pecado, porque o pecado, ele não tem mais domínio sobre nossas vidas. Amém?